Olá, queridos, tudo bem? Aqui é o professor Wellison Rocha. É um prazer iniciar esse momento com vocês, com essa turma. Espero que a gente se dê muito bem e que a nossa metodologia seja a melhor possível para que vocês consigam compreender. É claro que o ideal seriam as aulas presenciais, né? Mas como nós estamos diante de uma pandemia, nós estamos com a aula à distância. Mesmo assim, qualquer dúvida você pode postar aqui mesmo no YouTube ou através do meu WhatsApp que vocês vão ter acesso. E a gente vai, durante toda a semana, discutindo essas dúvidas, tá? Então, é um prazer conhecê-los. Vamos logo para a nossa aula, para o vídeo não ficar muito grande. Bem, hoje nós vamos iniciar uma disciplina nova, a disciplina de sistemas, sistema uroescretor, sistema cardiovascular. Nós vamos estudar a anatomia e a fisiologia, o funcionamento dos órgãos desses principais sistemas do nosso corpo. E hoje nós vamos trabalhar o nosso sistema digestório, tá? Só diminuir meu vídeo aqui para que vocês se concentrem mais no nosso slide. Nós temos aqui um slide, gente, que eu baixei do Link, que é de uma professora muito boa. Eu sempre uso o material dela, porque realmente é um material de um nível bem elevado, que a nossa escola é uma escola que preza por esse nível, né? Para que a gente se torne bons profissionais. E é por isso que vocês vão ver que esse slide aqui é bem detalhado. A gente vai tentar deixar o mais objetivo possível para que vocês consigam ter uma facilidade no aprendizado. Vamos lá, para a gente não demorar muito tempo conversando, e vamos para o que interessa, porque a gente tem muita coisa para estudar. Vamos lá? Sistema digestório, nome da professora, mestre, né, Marília Gomes. E ela começa aqui já com esse slide perguntando qual seria a finalidade desse sistema digestório. Então, basicamente, assim, por alto, a finalidade do sistema digestório é a manutenção do nosso corpo. Então, é uma espécie de sistema de combustível. Nós precisamos de combustível para que a gente desenvolva a nossa atividade, precisamos de energia, certo? E o combustível que gera energia, a gente geralmente consegue através da nossa alimentação. Vitaminas, carboidrato, lipídios, tudo fibras, tudo aquilo que a gente precisa para o nosso corpo funcionar, para cada órgão, nós conseguimos absorver ele a partir da nossa alimentação, e o sistema digestório é responsável por isso. E aquilo que o corpo acaba não aproveitando, o sistema digestório também é responsável por excretar. A gente até adiciona ele ali no sistema excretor, né? Joga para fora do nosso corpo aquilo que a gente, ou que não serve para o nosso corpo, ou que o nosso corpo especificamente ele não consegue absorver. A gente sabe que cada corpo ele tem algumas peculiaridades. Por mais que o sistema do corpo humano seja igual para todo mundo, existem algumas peculiaridades em cada paciente. Então, tem paciente que tem facilidade em digerir, por exemplo, milho, outro paciente já não tem. Tem paciente que ama e se dá muito bem com lactose, tem paciente que é intolerante, que o organismo é intolerante. Então, a gente vai ver, no decorrer da nossa aula e do nosso convívio, que cada paciente ele tem um universozinho especial, precisa ser avaliado toda vez que for feito qualquer tipo de exame, certo? Mas nós vamos ver a anatomia geral. Existem dois tipos de digestão. Isso aqui é bem bacana, gente, porque a gente vai falar sobre tanto anatomia quanto fisiologia, ou seja, tanto a parte morfológica dos órgãos que compõem o sistema digestório, quanto da parte funcional, para que serve cada um desses órgãos. Isso é muito importante. Professor, mas a gente não precisava trabalhar mais com anatomia óssea? Vou aumentar até meu vídeo para me dar esse recado aqui. Gente, não necessariamente. Quanto mais o diagnóstico por imagem e a radiologia vai avançando, mais a gente precisa dominar as partes moles. Até radiografia, se você souber só osso, só anatomia óssea, é muito bom. Só que quando a gente vai trabalhar com tomografia computadorizada, com ressonância magnética, com medicina nuclear, com radioterapia e etc., a gente vai precisar dominar também a anatomia que a gente chama de partes moles. Toda a anatomia, órgão, vísceras, etc. Então, nós precisamos, como técnicos da área de diagnóstico por imagem, dominar a anatomia, gente. Isso aí é o básico que nós precisamos. A gente teve uma experiência, última semana antes da pandemia, eu levei uma turma minha aqui da própria escola, também do sábado, para fazer uma visita técnica. O que acontece é que, quando chega lá, todo mundo dominava a parte óssea, mas a gente foi para a tomografia. E quando apareceu um exame lá de abdômen, se eu não me engano, quando o professor lá perguntou para alguns alunos, boa parte dos alunos não sabiam nem que órgão era, certo? Graças a Deus, alguns alunos salvaram minha pátria lá e conseguiram observar.
Mas a gente percebe a partir disso que não é só anatomia óssea. A radiologia é muito mais do que isso, certo? Vamos lá. E aí é o seguinte, nós temos dois tipos de digestão, a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica, ela acontece a quebra física dos alimentos através da mastigação e dos movimentos peristálticos. Vamos já falar o que é isso. E a digestão química é a transformação das moléculas mais complexas em moléculas mais simples através da ação de sucos digestivos que contêm enzimas. Beleza, vamos tentar traduzir isso aqui numa linguagem bacana. Em primeiro lugar, gente, a gente viu que digestão mecânica e digestão química são bem parecidos. Por quê? Porque o que significa digestão? A palavra digestão, ela vem significar, numa linguagem bem simples, a quebra daquele alimento. Ou seja, você vai pegar o bolo alimentar, o alimento em geral, e vai diminuir ele de tamanho, transformar ele em partículas menores, certo? Imagina que você vai comprar lá um frango assado, geralmente você vai lá e pede para você cortar para o rapaz lá que vende cortar. Porque quando você vai se alimentar, é muito mais fácil se alimentar de um pedaço pequeno do que pegar o frango e engolir ele toda uma vez. Não tem condição. Inclusive, é por isso que a gente sabe e garante que a digestão ela começa na boca. Os próprios dentes começam com a digestão mecânica. Ou seja, a digestão mecânica é a parte de quebrar fisicamente. É você usar força para quebrar o alimento, certo? E toda vez que quebra esse alimento, transforma o alimento em pedaços menores, está acontecendo digestão, certo? Se tiver uma questão em prova, em atividade, em concurso, como que eu posso garantir que esteja acontecendo uma digestão? A digestão acontece apenas quando o alimento, de um determinado tamanho, ele, a partir de qualquer processo, ele se transforma em pedaços menores. Se eu pego um tamanho razoável e transformo a alimentação em pedaços menores, então estou fazendo a digestão, quer seja química ou física, tá? A química é diferente da física, que eu não preciso de quebra mecânica, ou seja, eu não preciso de trauma, de pancada, de força. Eu preciso de reações químicas. Isso acontece a partir do suco gástrico, do suco entérico, da aplicação da vesícula biliar com a bile, no fígado também, né? A gente suco pancreático, a gente vai falar já sobre isso. E você precisa entender isso. Digestão é o seguinte: digestão é transformar o alimento em pedaços menores. Digestão física é quando eu transformo esse alimento em pedaços menores a partir da força, da mecânica mesmo, do trauma, quebrando. E a digestão química é quando eu transformo esses pedaços de alimento em pedaços menores, porque é digestão, mas quimicamente, a partir de reações químicas, geralmente usando sucos e enzimas, tá? Vamos lá para o próximo slide. Tá aqui, ó. A digestão mecânica ela acontece na língua, nos dentes e nos movimentos peristálticos. E a digestão mecânica, né, que eu falei, que é a física. A digestão química, ela acontece nos sucos digestivos. Beleza. Gente, estou falando um pouco rápido, primeiro porque eu falo assim mesmo, porque é muito conteúdo também, essa disciplina. Mas como é vídeo aula, qualquer coisa vocês voltam o vídeo e dá para repetir quantas vezes vocês quiserem. Além disso, vocês podem também tirar dúvidas comigo no WhatsApp, tá? Vamos lá. Língua e dentes, vocês sabem que quando a gente bota o alimento na boca, a gente já começa a digestão. Né? A gente chama aquilo de bolo alimentar. Vamos já saber como é que funciona essa classificação exatamente. Mas o que são movimentos peristálticos? Uma dica aqui para vocês em relação às minhas aulas. Toda vez que você olhar no slide, ou toda vez que eu oralizar alguma palavra que você não sabe o significado, especialmente na situação que nós estamos à distância, você vai e pesquisa. O que é movimento peristáltico? O que é suco digestivo? É muito importante, gente, para você não se prender no estudo apenas nesse vídeo, porque é muita informação. Vocês podem pesquisar materiais periféricos, materiais paralelos, para que vocês consigam ter um domínio realmente sobre esse conteúdo, tá? E a gente possa discutir alguma coisa no nível bem interessante e intelectual. Movimentos peristálticos, gente, é um movimento que acontece em diversas partes do nosso corpo, mas aqui na digestão ele acontece principalmente no esôfago, que é esse canal aqui que fica entre a faringe e o estômago, certo? É um cano que leva a alimentação até o estômago, é basicamente isso. É interessante que você vai perceber que se você se alimentar sentado, a própria gravidade faz com que o alimento chegue até o seu estômago. Por outro lado, você pode se alimentar deitado e até de cabeça para baixo. É claro que a digestão não vai funcionar da mesma forma. Você pode ter alguns problemas digestivos em relação a isso, principalmente aquilo que nós chamamos de refluxo gástrico. Vamos falar depois, quando estivermos falando sobre patologia. Mas, mesmo você estando deitado ou de cabeça para baixo, o alimento vai parar assim no estômago. Por quê?
porque o esôfago ele tem movimentos que a própria parede dele empurra o alimento para baixo. Então, ele espreme, empurra até chegar no estômago, certo? Outra coisa bacana é que esses movimentos eles são coordenados pelo nosso sistema nervoso periférico, ou seja, é a parte do nosso sistema nervoso que se controla sozinho, como a respiração. Então, a respiração, eu estou aqui dando aula, mas estou respirando intuitivamente. Quando você tenta respirar contando o tempo, você fica até sem fôlego, não é isso? Porque a respiração ela é controlada diretamente pelo nosso sistema nervoso central, sem passar pela nossa percepção, pelo nosso domínio, necessariamente, é claro. Mesma coisa acontece com o movimento peristáltico que acontece aqui no esôfago, tá? O esôfago ele não espera você pensar, eu preciso mexer meu esôfago para ele funcionar. Não é isso. Ele automaticamente, toda vez que você começa a mastigar, ele já começa a fazer o movimento para que quando o alimento chegue no esôfago, ele seja empurrado até o estômago, certo? Então, isso é movimento peristáltico. E suco digestivo, nós vamos já, nos próximos slides, ver o que são sucos digestivos. Nós temos a bile, que é produzida pelo fígado e fica armazenada na vesícula biliar. Nós temos o suco gástrico, nós temos o suco pancreático. Vamos falar sobre cada um deles. Beleza. Continuando aqui, a maioria dos sucos digestórios contém enzimas digestivas, proteínas capazes de digerir determinado alimento. Beleza. Quando eu digo que uma proteína, gente, ou uma enzima digestiva, ela consegue digerir, o que eu estou dizendo? Que é um material químico que vai transformar aquela alimentação num pedaço menor. Toda vez que eu falo que uma coisa é digestiva, toda vez que eu falo que uma coisa consegue digerir o alimento, isso quer dizer que eu estou quebrando aquele alimento, quer seja química ou fisicamente. Nesse caso, como são enzimas, nós estamos falando sobre digestão química, tá? Então, é material químico que vai acontecer uma reação lá e transformar esse alimento, esse bolo alimentar, num tamanho cada vez menor, certo? Geralmente, elas são cobertas por enzimas e proteínas, tá? Então, nós temos aqui o suco gástrico produzido no estômago. O suco gástrico é o mais conhecido, né, desses sucos digestórios, porque a gente fala muito sobre ele no dia a dia e ele também pode se tornar um grande vilão quando a gente acaba não cuidando tão bem do nosso estômago e aí ocorre algumas patologias como a própria gastrite, né? Tem a gastrite estomacal, tem a gastrite esofágica, duodenal, etc. Tem a úlcera também. Esse suco gástrico ele vai servir para digestão. Então, alimento, imagina um pedaço de carne, por exemplo. Você come, você tem dificuldade de, sabe, aquela carne bem dura mesmo, que você vai no churrasco, aperta com a boca, e puxa e nada de soltar. Agora, imagina para o teu corpo conseguir quebrar, digerir isso. Ou seja, toda vez que eu falo digerir, lembre, gente. O corpo vai quebrar aquele negócio em pedaços menores. Para isso, eu preciso de uma reação química poderosa. E no nosso estômago, um dos ácidos mais surreais, né, do nosso corpo, ele é produzido, que é o suco gástrico. Ele tem uma acidez altíssima que, quando toca na alimentação, a alimentação acaba digerindo, ou seja, diminuindo de tamanho. Certo, gente? Nós temos também a bile. Bacana, a bile, gente. Ela é produzida no fígado. Então, o fígado ele produz enzimas. Lembrando que o fígado ele é uma víscera que também tem função digestiva, né? Estamos falando que esse fígado ele não é a única função dele, tá, gente? Tem outras funções, mas aí nós vamos estudar quando estiver falando sobre o sistema endócrino também. O fígado vai aparecer, tá? Mas, por enquanto, o fígado ele faz parte daquilo que a gente chama de sistema digestório periférico. Ou seja, são aqueles órgãos que não são principais do sistema. Os órgãos principais são boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, reto e amplo. Beleza. Esses são os órgãos principais, certo? Só que existem esses órgãos que nós chamamos de sistema digestório periférico. Esses órgãos que ficam ajudando a produzir enzimas. E o fígado produz a bile. Antes dessa bile, que é um líquido produzido pelo fígado, chegar até o intestino, vai para o intestino delgado, ele passa por um outro órgão, não é exatamente um órgão, né? Uma espécie de apêndice, que é a vesícula biliar. A vesícula biliar só serve para pedra na vesícula. Negativo. A vesícula é um armazenamento, parece uma bolsa de armazenamento em que fica armazenado nessa bolsa um líquido que é justamente a bile. Por isso que o nome vesícula biliar. A vesícula é um local onde serve
como um armazenamento. E ela fica armazenada lá. Quando o alimento chega no nosso tubo digestório, aí sim, a partir do sistema endócrino, olha que bacana, é liberado o hormônio para que a bile faça a liberação desse espaço, desse canal, desse tubo digestório, e essa bile, a vesícula, né, abre um espaço lá e a bile vai da vesícula até o intestino delgado. Lá no intestino delgado, o bolo alimentar que já veio digerido lá do suco gástrico do estômago, ela chega no intestino delgado e encontra outra enzima para que ela consiga ser digerida mais ainda, que é a bile, beleza? E além disso, nós temos o suco entérico, produzido no intestino mesmo, gente. Tá? O próprio intestino produz esse outro suco, que é parecido com o suco gástrico, só que eles têm substâncias químicas diferentes. Só que todos os três aí que a gente viu, eles têm funções digestivas, ou seja, eles produzem uma reação química, fazendo com que a alimentação seja diminuída de tamanho, literalmente, para que quando diminui de tamanho, até uma forma molecular, eu consiga tirar aquilo que o corpo precisa, lá no próprio intestino, certo? Então, o corpo ele vai precisar das fibras, vamos lá, ver para qual órgão que ele vai. O corpo vai precisar aqui de carboidrato, bora ver para que órgão que ele vai. O corpo vai pegar gordura, né? Vai produzir aquele tecido, que é a camada de gordura, acabou fugindo aqui agora, qual tipo de tecido. Mas, além desses três aqui, gente, nós temos também o suco pancreático, que acabou não sendo aqui, ó, aqui nessa outra tabela. Nessa tabela, vocês podem ver que eu vou mandar esse slide para vocês também, tá, gente? Que nós temos aqui uma tabela mostrando quais são os sucos digestórios que existem e também onde que ele é produzido, qual o local que ele atua e quais as enzimas contém. Então, a saliva também é um suco digestório, tá? Produzido nas glândulas salivares mesmo, aqui na boca, atua na própria boca. E a enzima que ela produz é a amilase salivar. Esses termos aqui da enzima, gente, não é necessariamente obrigatório a gente gravar. Se a gente conseguir, beleza. Mas é difícil, né, a gente conseguir toda essa informação. É interessante lembrar que, como a saliva é um suco digestório, então já começa a acontecer digestão na própria boca. Aquele suco que envolve aquilo que é o alimento, e depois que a saliva envolve, a gente começa a chamar já de bolo alimentar, já começa a acontecer a quebra molecular, uma quebra química daquela alimentação. E se já há uma quebra química, eu posso chamar aquilo de digestão já, certo? Produzido em glândulas salivares. As glândulas salivares também são controladas por nosso sistema nervoso periférico, especialmente a partir do nosso sistema endócrino. Gente, essa disciplina é muito boa, é muita informação, mas é muito bom de estudar isso. Suco gástrico, já falamos sobre ele, produzido no estômago. Ele produz especialmente pepsina, né? O suco entérico é aquele produzido no intestino delgado, gente. Então tá aqui sacarase, lactase e maltase. Isso aqui é bacana que ele vai separar justamente a sacarose, a lactose e a maltose. A gente vai ver depois, no final da disciplina, como é que isso acontece quimicamente. Temos o suco pancreático, que eu citei agora há pouco, que ele também é produzido pelo pâncreas. É claro, né? É parecido com o que é produzido lá a bile, que é produzida no fígado. Então, o suco pancreático é produzido no pâncreas. O pâncreas não tem só essa função, tá? O pâncreas também tem uma função, como eu falei, de sistema digestório periférico, tá? Então, ele auxilia o sistema digestório, não é a principal função dele. A principal função dele vai ser a regulação lá do açúcar, né? Da questão da glicemia, da glicose em geral. A gente vai ver sobre isso no sistema endócrino. O pâncreas é uma glândula endócrina, tá? E esse suco pancreático, ele sai do pâncreas por um ductozinho e vai parar no intestino delgado. Lá acontece a digestão química. E a bile, já falamos, é produzida no fígado, ela é armazenada na vesícula biliar e depois vai para o intestino delgado por um ducto também. Ela não tem enzimas especificamente, mas ela ajuda na digestão. Beleza, muita informação, né, gente? Nós vamos tentar... É por isso que eu estou falando rápido. A gente tem muita coisa para ver, mas como eu já falei, como é um vídeo, vocês podem rever quantas vezes for preciso para que fique um pouco mais devagar. Se eu falar muito devagar, a gente vai ter 5, 6 horas de vídeo. Aí fica mais cansativo ainda, né? Vamos lá.
o trato, nós temos, o sistema digestório, nós chamamos a primeira parte de trato digestivo. O que é o trato digestivo? É tudo aquilo, é o caminho pelo qual o alimento passa, desde a hora que você come esse alimento até a hora que você vai no número 2 lá e bota aquilo para fora. Aquele material que o corpo não vai utilizar. Então, existe um caminho que ele vai percorrer. Esse caminho, ele é composto pelo trato digestivo, que começa na boca, passa por faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, certo? Gente, isso aqui é o básico. Esse trato digestivo, esses órgãos todos que eu falei aqui, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, isso aqui é o básico do básico. Tem que entender isso aqui para essa disciplina, para você conseguir passar nessa disciplina. Tem que lembrar pelo menos disso, nessa parte do sistema digestório. Se não lembrar dos órgãos que compõem o sistema digestório, não dá. Então, professor, não consegui gravar, não consegui aprender, conversa comigo lá, porque a gente vai ter que dar um jeito em alguma outra ferramenta para você lembrar disso aí. Não tem como passar dessa disciplina sem saber pelo menos disso. Isso aqui é o básico, tá? E aí, esse aqui é o trato digestivo, aquilo que eu falei, é o caminho percorrido por todo o alimento. Só que existem os órgãos acessórios, que nós chamamos de sistema digestório periférico, certo? O que são órgãos acessórios? Dentes, tá? Então, o dente ele serve já para digestão física, ele usa força para mastigar, quebrar aquela alimentação, e se quebra a alimentação, se diminui de tamanho, é digestão. A língua também, ela usa a saliva, que está espalhada na boca, e mistura essa saliva no alimento, criando bolo alimentar, consequentemente, iniciando a primeira parte da digestão, que é uma digestão química. A segunda parte, na verdade, a primeira digestão é a digestão física, né? A digestão mecânica que o dente faz já mastigando. E aí tem as glândulas salivares. Gente, são 1, 2, 3 glândulas, tá? 3 pares de glândulas. Nós temos as parótidas, as submandibulares e as sublinguais. Vocês vão lembrar, não sei se vocês já viram a disciplina de crânio e face. Se ainda não viram, vão ver. Nessa disciplina a gente vai falar sobre as glândulas submandibulares. Fica abaixo da mandíbula, né? As sublinguais também ficam abaixo da língua. E essas glândulas, como eu já falei, elas são controladas intuitivamente pelo nosso sistema nervoso central periférico. O sistema nervoso periférico. É interessante que a gente usa a expressão assim, quando você olha uma foto de um alimento, um bolo de chocolate, ou um cappuccino, ou sei lá, um salmão defumado, alguma alimentação mesmo, encher os olhos, você usa a expressão, estou com água na boca por conta dessa comida. É literalmente você iniciando um processo nervoso, certo? De alimentação. Então, você, eu tô com fome, ou então tô com desejo de comer aquilo. De repente, quando o teu corpo pensa que você vai se alimentar, ele começa a produzir saliva. Muita saliva mesmo. É por isso que a gente diz que dá a expressão água na boca. Não é água, é saliva, tá, gente? Muitas das vezes só passa fome mesmo, né? Vamos lá. Beleza. Quais são os órgãos que fazem parte do tubo digestório principal? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. No slide passado a gente tinha falado reto e ânus, mas é porque alguns autores consideram reto e o ânus um órgão só, ou consideram reto parte do intestino grosso, tá? Então aí vai depender da forma que você quiser falar. Desde que intestino grosso e ânus é suficiente. Então, boca, então é só lembrar que o caminho, boca primeiro, aí passa por faringe, esôfago, até chegar no estômago, estômago aí tem intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. É claro que a gente ainda tem parte de cada um, tá, gente? Vamos já ver isso aí. Quais são as partes do duodeno, íleo, seco, cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, apêndice, tudo isso nós vamos ver. Essa disciplina, gente, é emocionante. Sinceramente, eu queria muito pegar essa disciplina com vocês presencialmente, porque ela é assim excitante mesmo. Dá vontade de passar o dia inteiro estudando sem parar. Muito bacana. Além desse tubo digestivo principal, nós temos os órgãos anexos, ou seja, esses órgãos que auxiliam na digestão, só que eles não têm, como é que eu posso dizer, a função principal, não está no caminho exatamente. Ou seja, se um desses órgãos parar de funcionar, a digestão
pode até ter problemas, mas continua funcionando, certo? Por exemplo, a língua, já falamos, são os órgãos anexos, língua, dentes, glândulas salivares. É importante lembrar das glândulas salivares, tá, gente? Não é a língua que produz saliva. A função da língua é misturar a saliva com o alimento, tá? O dente também é muito importante para lembrar para a questão da digestão física ou mecânica. O fígado, que produz a bile, como eu já falei para vocês, e o pâncreas, que produz o suco pancreático, certo? A vesícula não aparece aqui porque a vesícula, gente, biliar, ela é apenas um armazenamento. Então, quem é um órgão que produz mesmo um suco, que é chamado de bile, que ajuda na digestão, é o fígado. A vesícula apenas passa, ela tem essa função digestiva, mas apenas para armazenar essa bile que é produzida no fígado. Ó, já falei isso 4 vezes, depois aparece na prova ou na atividade, ninguém lembra disso, né? Complicado. Olha que coisa bonita aqui, gente. Nós temos um slide que vai mostrar todo o nosso sistema digestório. Eu vou ser bem rápido aqui, porque vocês vão ter esse slide de exposição e vocês vão ver com mais calma. Senão a gente não termina essa aula aqui nunca. Ó, tem aqui em cima a glândula parótida. Vamos falar sobre isso mais especificamente quando estudarmos sistema endócrino. Ó, a glândula sublingual aqui, também parte do sistema endócrino, porque o sistema endócrino ele acaba controlando essas glândulas, mas são glândulas salivares, tá, gente? Aí o que acontece? Daqui a boca, faringe, esôfago, que é esse cano aqui inteiro, ó, vai até aqui no estômago, certo? O estômago passa para o intestino delgado, que é essa parte lá de dentro, ó, e o intestino grosso aqui, colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide. E aqui tem o reto e o ânus. Vocês olham com calma em casa aí, vocês olham com calma essa imagem. Olha aqui, gente, destacado apenas o sistema digestório, e é bacana que aqui tem tanto o sistema digestório principal quanto o periférico, o acessório, né? Então tem a cavidade oral, boca, glândulas salivares, glândula parótida, faringe, tá? Parte bem aqui que... Essa faringe, gente, ela é um único órgão que é comum ao sistema digestório e sistema respiratório, tá? Então, tanto o alimento quanto o ar que a gente respira passa por aqui pela faringe. É por isso que você bebe água com muita velocidade, você acaba sentindo uma dor muito grande aqui e esse líquido pode ir para o pulmão. O pulmão, como não é feito para líquido, é feito para ar, ele acaba sentindo uma espécie de alergia, vamos dizer assim. Você começa a tossir até que aquela água seja expelida novamente. Acontece também o caso de você engasgar e você tosse e esse alimento acaba saindo pelo nariz, o que é muito incômodo, mas acontece justamente porque a faringe ela é um órgão que é comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Tem aqui, ó, que vai para o sistema digestório, aquilo que a gente chama de epiglote, né? Que abre e fecha, dependendo da hora que você está comendo ou respirando. E a gente vai ver tudo isso aqui no sistema respiratório também. Fígado, que também tem a função digestiva, né, ou digestória, produz a bile. Vesícula biliar, que fica bem aqui, ó, embaixo do fígado. Então, o fígado produz essa enzima, né, a bile, fica bem aqui na vesícula biliar, e quando a gente está se alimentando, vem um canozinho aqui e leva até o intestino delgado. Duodeno aqui, ó. O duodeno, gente, é aqui. A primeira parte do intestino delgado é o duodeno. Então, daqui do duodeno para a vesícula é bem pertinho, ó. Então, o fígado produz a bile, vai para a vesícula e vai para o duodeno. Aí, daqui se espalha por todo o intestino delgado e intestino grosso. Os cólons, aqui nós vamos estudar um por um, tá, gente? Os órgãos. Então, cólon ascendente, cólon transverso, descendente, sigmoide, jejuno é intestino delgado. Vamos estudar tudo isso aqui com calma, um por um. Aqui é o pacote completo. Dê uma olhada bacana nessa imagem em casa, tá, gente? Quais são as funções? As funções são o aproveitamento de substâncias alimentares e manter os processos vitais. São as funções do nosso sistema digestório, tá, gente? Então, eu estou me alimentando, mas para que eu estou me alimentando? Para que eu consiga aproveitar as substâncias alimentares. O que tem de bom naquela alimentação? É por isso que é cada vez mais importante a gente se alimentar bem. Quando a gente fala em alimentar bem, nós estamos falando de uma... podem perguntar para qualquer tipo de nutricionista. A melhor alimentação possível é a alimentação mais variada, certo? Por mais que você seja come só carne, ou se você coma só folha, vegetariano, isso é bom, mas o ideal mesmo, de acordo com o nutricionista, é que a gente faça um balanço, um equilíbrio. Não coma nem só uma coisa, nem só outra, para que o nosso corpo esteja com energia suficiente, certo?
E também mantém os processos vitais. Os processos vitais. É um sistema digestório é um sistema vital, porque todos os sistemas do nosso corpo, sistema cardiovascular, sistema endócrino, sistema respiratório, sistema reprodutor, todos eles precisam de energia para funcionar, e essa energia só é obtida a partir da alimentação. Eu tiro essa energia da alimentação, certo? Por isso que, sem dúvida, o sistema digestório é um sistema vital. Se ele não funcionar corretamente, nada no teu corpo vai funcionar corretamente. Outra função é a transformação mecânica e química das macromoléculas alimentares em moléculas de tamanho e formas adequadas para serem absorvidas pelo intestino. Gente, o intestino ele tem a função justamente de pegar aquele alimento, aquilo que presta do alimento, aquilo que o meu corpo vai precisar usar. Então, o corpo precisa de gordura, precisa de açúcares, precisa de sais, precisa de proteínas, de carboidrato, lipídios. É no intestino, nos intestinos, melhor dizendo, tanto grosso quanto delgado, acontece mais no delgado ou intestino fino, mas no grosso também acontece. Mas para que isso aconteça, lá nesses intestinos, eu preciso que essa alimentação esteja numa escala molecular muito pequena. Para que ela esteja nessa escala, eu preciso da digestão química e mecânica e física, certo? Até chegar no intestino. Então, ó, desde a boca, faringe, esôfago e estômago, eu preciso fazer o máximo de digestão possível para que quando chega no intestino, essas partículas do alimento já estejam cada vez menores. Outras funções é o transporte de alimentos digeridos, água e sais minerais da luz intestinal para os capilares sanguíneos da mucosa do intestino. Gente, isso aqui é bacana. Para que aqueles, como é que eu posso dizer, o combustível, a energia, aquilo que eu já falei, os açúcares, os sais, carboidratos, lipídios, etc., cheguem no órgão correto, eles precisam passar para a corrente sanguínea, certo? É por isso que a corrente sanguínea, como é que eu posso dizer? O sistema vascular ele está ligeiramente entrelaçado com o sistema digestório. Observa bem aqui, ó, os alimentos digeridos, água e sais minerais, da luz intestinal para os capilares sanguíneos da mucosa do intestino. Olha que coisa bacana. O que são capilares? Vocês vão ver isso aí, né, provavelmente na próxima aula. Os capilares são a menor parte dos vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos nós temos veias e artérias, são mais calibrosas. Aí nós temos as vênulas e arteríolas, que são menos calibrosas, e os capilares que ligam de fato, às vezes, com as artérias, que é onde acontece, de fato, a troca gasosa do oxigênio. A célula respira oxigênio, inspira oxigênio e respira gás carbônico. E aí, esse gás carbônico ele sobe com o sangue para o pulmão e tem todo aquele processo que nós vamos ver no sistema cardiorrespiratório. Beleza? Esses capilares aqui, eles, além da troca gasosa, também utilizam, servem como uma espécie de entrada dos sais minerais, da água e de tudo que o corpo precisa para a corrente sanguínea, e essa corrente sanguínea, como percorre todo o corpo, leva cada substância para o seu devido lugar. Por exemplo, os açúcares vão para onde? Vão para o cérebro? Não, vão para o pâncreas. O iodo que está lá, que eu acabei ingerindo, vai para onde? Vai para a tireoide. Ureia, que está no sangue, vai para onde? Vai lá para o rim. Acaba sendo excretado pela urina. Então, assim, o nosso corpo ele tem essa função de um órgão responsável por cada substância, e o sistema digestório é, sem dúvida, a base para que tudo isso funcione. Outra função muito importante do nosso sistema digestório é essa daqui, ó, a eliminação de resíduos alimentares não digeridos e não absorvidos juntamente com células descamadas do trato gastrointestinal e substâncias secretadas na luz do intestino. Traduzindo, tudo que o corpo não vai utilizar ou que não presta para o corpo, ou seja, você pode comer uma alimentação que aquilo não vai servir para o corpo, então o corpo joga para fora. Mas tem alimentação que até serve para o corpo, mas o teu corpo não está saudável e não está conseguindo absorver ele. Você vai jogar para fora também, a partir das fezes. Então, uma das funções muito importantes, especialmente do intestino grosso, é justamente aquilo que nós chamamos de sistema excretor, colocar para fora aquilo que o corpo ou não vai usar ou não consegue usar, certo? Além também de descamação do trato gastrointestinal. O que é isso? Aquele tecido mais capilar que tem na parede interna dos intestinos, ele acaba se desgastando com o tempo e é renovado. Então, ele acaba saindo e aí criado, é gerado um novo, e aquele escamado acaba saindo para as fezes, certo?
Os dentes, eles têm a função de auxiliar no rompimento físico, então ele faz parte da digestão mecânica, a primeira parte da digestão. A língua auxilia na mastigação e na deglutição. Beleza. Qual a função da língua, gente? Então, a língua ajuda na mastigação. E quando eu falo de mastigação, não é de morder com a língua o alimento, mas a língua usa como é que eu posso dizer? A maleabilidade que ela tem, a facilidade que ela tem em se movimentar para misturar, para criar o bolo alimentar, que é misturar aquele alimento cru, vamos dizer assim, com a saliva e começar uma digestão química ali, certo? Mas, além disso, ela serve também para deglutição, que é aquilo que a gente chama classicamente de engolir. Então, quando você engole, a língua tem uma função muito importante nesse sentido. Órgãos anexos, eles produzem ou armazenam secreções que passam para o trato gastrointestinal e auxiliam na composição química. Esses órgãos anexos foi o que eu falei agora há pouco, pâncreas, pâncreas e fígado, basicamente, além das glândulas salivares. E o trato gastrointestinal, já falamos sobre isso também, é o tubo longo e sinuoso de mais ou menos 10 metros, desde a extremidade cefálica até o caudal, ou seja, o alimento dentro do nosso corpo, ele em média percorre 10 metros da hora que a gente mastiga até a hora que a gente vai jogar lá fora pelo número 2, tá? Até a hora que sai em forma de fezes. 10 metros é um caminho significativo, tá, gente? É claro que boa parte desse caminho fica no intestino delgado e intestino grosso, que são o intestino delgado especialmente, que é o órgão mais extenso que nós temos no nosso sistema digestório. Tá. Uma coisa que eu falo muito, gente, é que nós como técnicos de radiologia, precisamos usar cada vez mais aquilo que a gente chama de linguagem técnica. Ou seja, eu não vou falar quando estiver num ambiente acadêmico ou no ambiente hospitalar, quando eu estiver falando com profissionais, eu não vou falar de uma linguagem qualquer. Você estudou e tem uma linguagem específica. Por quê? Porque existem alguns vícios de linguagem e, às vezes, até o sotaque ou algum vício de linguagem muito regional que pode acabar atrapalhando. Por exemplo, a gente foi fazer, numa outra turma, um posicionamento, fazendo uma prova prática de posicionamento, aí teve um rapaz lá que ficou de fazer se eu não me engano, um AP de abdômen em decúbito. E a paciente ficou lá, a cobaia, né, na hora da prova, e aí o que ele falou para ela, ao invés de posicionar e tudo mais, ele falou, mina, te apluma aí. Agora imagina isso, a situação de um técnico fazendo uma prova de posicionamento, manda ela se aplumar. É claro que se você vai no dia a dia, e dependendo da região que você tiver, você pode usar essa linguagem e deve, né, com o paciente, porque o paciente não sabe a linguagem técnica. Mas no meio acadêmico e no meio profissional, você precisa saber essa linguagem técnica sim, gente. A linguagem é a forma que a gente se comunica. Então, isso é muito importante, certo? Por isso, nós vamos, além da linguagem técnica que você já conhece de outra disciplina, nós vamos trabalhar os termos mais comuns utilizados no sistema digestório. Primeiro, mastigação. Mastigação, gente, não... eu estou mastigando. O conhecimento que nós temos do dia a dia pode nem sempre significar a mesma coisa no termo técnico. Quando eu falo de mastigação, não é o processo completo de mastigar, de engolir e tudo mais. A mastigação é apenas a desintegração parcial do alimento, que é um processo mecânico e químico. Então, o que faz parte da mastigação? Faz parte da mastigação a força mecânica feita pelo dente para diminuir o tamanho dos alimentos e também a mistura para a criação do bolo alimentar. A mistura daquele alimento já cortado com os dentes com a saliva produzida pelas glândulas salivares e utilizando, é claro, a língua para que esse bolo seja produzido. Isso é mastigação. Agora, deglutição já é a condução do alimento através da faringe para o esôfago. É quando você engole. Então, você faz o movimento de engolir, aquilo eu chamo tecnicamente de deglutição. Quando eu estiver dando aula presencialmente para vocês, se Deus quiser, em breve, a gente vai usar esses termos durante a aula. Caso você não saiba de algum ou não lembre, pessoal, o que significa isso? É importante falar, tá? Para que a gente consiga aprender juntos. Aí. O que é ingestão? Quando ocorre a introdução do alimento no estômago. Ingestão. Então, enquanto tiver só até o esôfago aqui, eu posso chamar isso aqui de deglutição ainda, estou engolindo. Quando passa para o estômago, eu chamo isso de ingestão. A digestão é o desdobramento de alimentos em moléculas mais simples, foi o que eu falei desde o começo.
digestão é isso. Toda vez que eu pego um alimento, dentro do corpo, é claro, e eu transformo o alimento num pedaço menor, eu estou digerindo. Essa digestão pode ser mecânica, a gente chama de digestão física, né? Usando força mesmo, ou a digestão química, que usa a reação química, propriamente dita. E também tem a absorção, que é o processo realizado pelos intestinos, certo? Processo realizado pelos intestinos. Deixa eu ver se eu... Tá. Quando eu falo de absorção, gente, eu não vou absorver o alimento em si, porque quando chega no intestino, não tem mais aquele alimento que a gente comeu, aquele bolo bonito. Se você olhar como é lá dentro, você não vai nunca mais querer nem comer bolo ou algo desse tipo, né? Lá dentro vai estar tudo espalhado, a ideia é transformar em moléculas cada vez menores, para que eu consiga tirar apenas aquilo que o corpo de fato vai absorver. E quando eu falo de absorver, eu estou falando da expressão absorção de fato, que já acontece nos intestinos. Primeira parte do trato digestivo, a boca. Que boca legal aí, gente. Então, a gente chama a boca de cavidade oral ou bucal, formada por lábios, limite anterior, superior, inferior, bochechas, palato duro, palato mole. Gente, quando a gente está estudando a disciplina de crânio e face, a gente fala sobre palato duro, que é, na verdade, essa parte aqui de cima, o céu da boca, que é ali coberto por um osso transversal que a gente chama de palato, ou palatino, né? O nome do osso. E aí, essa parte que fica aqui, que a gente chama de céu da boca, é o palato duro. O palato mole é essa parte que fica aqui na parte de trás, onde fica a úvula, aquela campainhazinha que fica lá na garganta, que não faz parte, o nome daquilo é úvula, especificamente, mas aquilo faz parte do que a gente chama de palato mole. Tem mais alguma coisa? A língua. A língua todo mundo sabe como é que funciona. Só que, gente, é detalhes dos lábios. Vocês vão precisar estudar isso aqui em casa, tá? Direitinho. E vamos discutir sobre isso também via WhatsApp ou aqui mesmo no YouTube, vocês podem postar as dúvidas. É interessante que fica aqui, ó. Palato mole, tá aparecendo bem aqui, ó. Isso aqui é a úvula, é uma parte de baixo do palato mole, certo? E o céu da boca é o palato duro. Dá pra gente, o médico geralmente quando está com problema de pulmão, de respiração, o médico vai ver se tem alguma coisa que está entalando, especialmente quando for criança. E também quando está a garganta inflamada. Quando está a garganta inflamada, o médico faz isso aqui, dá pra gente ver a faringe lá dentro. Dá pra gente ver ela com uma forma bem avermelhada. É bem interessante essa imagem. Certo? Gente, olha aqui se a gente tivesse tempo para estudar tudo. Imagina se nós tivéssemos tempo para estudar tudo sobre a boca, tudo sobre cada órgão do sistema. Eu tenho que terminar o sistema digestório hoje, pelo visto não vai dar tempo. Mas olha aqui o tanto de informação que nós temos só numa imagem da boca apenas. Certo? Por isso que eu digo, gente, a gente não tem tempo de ver tudo em sala de aula, mas estudem muito em casa. Certo? Que você estuda em casa por conta é a diferença que tem entre você e o seu concorrente. Só um minutinho. Ok, meu alarme aqui estava atrapalhando. Vamos lá. Na cavidade bucal, o alimento é ingerido, preparado para a digestão, mastigado pelos dentes, a saliva facilita a formação do bolo alimentar, a deglutição é iniciada voluntariamente, empurra o bolo para a faringe. Tudo isso aqui eu já falei, gente, tá? Vamos passar isso aqui, porque eu já falei tudo isso aqui. Mesmo que eu não tivesse falado, vocês podem até voltar no vídeo para ver como eu já falei, mas isso aqui todo mundo sabe, né? Tá, isso aqui é a cavidade bucal como ela é dividida em duas partes. Tem o vestíbulo da boca, que está bem aqui, ó, nessa parte aqui, ó, mais exterior, vamos dizer assim. Espaço semelhante a uma fenda entre os dentes e a gengiva, e os lábios e a bochecha. Um espaço que fica aqui, ó, entre os dentes e a gengiva. A gente consegue, inclusive, às vezes acaba fazendo esse movimento assim, ó, quando algum alimento, quando a gente está mastigando, acaba entrando nessa parte que a gente chama de vestíbulo da boca. E a cavidade própria da boca é esse espaço mesmo onde a maior parte do alimento fica quando nós estamos praticando a mastigação. Trato digestivo. Deixa eu diminuir meu vídeo aqui para vocês conseguirem observar. Gente, isso aqui é fantástico. Não vai dar para a gente terminar o nosso sistema digestório hoje, porque a gente precisa de detalhes. Não adianta a gente só passar feito doido e não estudar. Vamos lá. Vísceras ocas.
Tubos compostos por 4 ou 5 camadas. Se estende da boca até o ânus. Então, tem a parte serosa, a parte muscular longitudinal, muscular circular, submucosa e mucosa. Isso aqui, gente, é como funciona o sistema, os tubos digestórios, que vai da boca. Então, lembra que a gente falou do caminho que o alimento ele percorre? Vai boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Todos eles têm essa parede parecida com isso, tá? Então, essa parede tem várias camadas, camada primeira de dentro, que vai ter um contato direto com o alimento e com os sucos gástricos, os digestórios em geral. Tem a mucosa, depois tem a submucosa, que fica abaixo da mucosa, né? Aí tem o músculo circular, tem a músculo longitudinal e tem a serosa. Então, essa serosa, a parte de cima, é a parte que tem a parte nervosa, tá? Os nervos, e também a parte vascular, de vasos sanguíneos em geral. Essas outras partes são mais musculares para que dê resistência e mobilidade, facilidade em movimentação, certo? E essa parte de mucosa interna e submucosa tem a função de proteção interna, como o suco gástrico, suco pancreático, a bile são muito ácidos, se não houvesse esse aparelho de proteção, acabaria rompendo mesmo esses tubos digestivos. Lembrando que podem ocorrer patologias que facilitam, que acabam comprometendo essa parede de mucosa e essa parede muscular de proteção e acabam fazendo que haja um vazamento, especialmente quando acontecem úlceras. Por isso que a úlcera é tão perigoso. Porque imagina que acontece uma úlcera no estômago, além da dor causada pelo ferimento, aquele suco gástrico ele pode sair do estômago, atravessar a parede por conta da ferida e entrar nos outros órgãos que pode destruir tudo. É um suco gástrico, ele é muito ácido. Então, ele pode simplesmente, se você tiver, por exemplo, de cabeça para baixo, ele pode subir para o pulmão e perfurar teu pulmão todinho, se tiver alguma úlcera. Então, por isso que é importante cuidar do nosso sistema digestório. Faringe. Então, a faringe ela comunica-se com as vias nasal, respiratória e digestória. Bacana, eu falei sobre a faringe agora há pouco, uma característica é que a faringe ela é o único órgão que ela é, como é que eu posso dizer? Ela faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Ela também pode ser caracterizada por ser um tubo que se estende da boca até o esôfago. É um tubo que não é grande, tá? Então é mais ou menos aqui na altura do pescoço, da C1 até a boca. Isso é faringe, certo? É só esse pedacinho. Apresenta paredes espessas devido ao volume dos músculos. Então, a gente acabou de ver como é que funciona a parede da faringe no slide passado. Dá uma voltinha aí no vídeo que você vai relembrar. Mucosa faríngea interna, facilita a rápida passagem do alimento. Quando a gente fala em mucosa, é muco, gente. Primeiro, que tem a parede, que essa parede é mucosa. Quando a gente fala em mucosa, eu estou falando que ela é revestida por um líquido, certo? Por exemplo, mucosa nasal. Quem tem sinusite, rinite, vai saber o que é isso. Eu tenho. Ou quando a pessoa está gripada, você está lá de boa, de repente o teu nariz começa a escorrer, sair água do teu nariz. Na verdade, não é água pura, né? É aquilo que a gente chama de mucosa nasal. Essa mucosa ela é produzida para que ela fique grudada nos cílios, nesses cílios aqui nasais, que são os pelos. Quando você respira, as impurezas macroscópicas, pelo menos, que tem no oxigênio, que tem no ar que você respira, elas ficam presas, grudadas, certo? Naquele pelo que vai estar melado, vamos dizer assim, com aquela mucosa nasal. É por isso que cria aquela sujeira que a gente tem que tirar de vez em quando do nariz. Mas aquilo nada mais é do que uma proteção do teu corpo. Aquela sujeira toda estaria no teu pulmão se não existisse esse sistema interno de proteção, certo? Aquilo é só um exemplo de mucosa, uma mucosa que a gente chama de mucosa nasal. Tem esse mesmo tipo de mucosa no nosso trato digestório. Ela fica por todo o nosso trato digestório, para quê? Para diminuir o atrito, fazer com que o alimento ele consiga chegar passear por todo esse percurso da boca até o reto e ânus sem nenhuma dificuldade de movimentação, por conta da diminuição de atrito causada por essa mucosa faríngea. É claro que essa mucosa faríngea só é na faringe. Tem a mucosa duodenal, tem a mucosa estomacal, tem a mucosa esofágica. Nada mais é do que uma mucosa, um material líquido que reveste todo o tubo digestório. É basicamente isso. Vamos lá. Gente, essa faringe,
ela é dividida em 3 partes. Parte nasal, que a gente chama de nasofaringe, tranquilo. Essa parte que tem o contato da faringe com o sistema respiratório. Nasal, lembra, nariz, respiração. Então, nasofaringe é a parte da faringe que tem esse contato direto com o nosso sistema respiratório. Ela fica na parte posterior ao nariz, certo? Veja aqui. Tem a parte oral, que é a orofaringe, que é essa parte realmente daqui, ó, em que vai aparecer a boca. Aquela parte que quando você abre a boca, que a gente viu na imagem agora há pouco, pode voltar o vídeo para ver, o médico bota aquela paletinha na sua boca e você consegue ver a úvula. Aquilo ali é a parte da oral da faringe. E tem a parte laríngea, é a laringofaringe, que nome bacana, né? Estende-se do osso hioide à cartilagem cricoide. De cada laringe encontra-se um recesso de piriforme. Essa imagem aqui, gente, vai ajudar a gente a entender como é que funciona aí. Esses ossos, gente, essa cartilagem, ela é naquela parte da glote e epiglote. Inclusive, para fins de o nosso vídeo não ficar tão grande, para fins de pesquisa, dê uma olhada nisso, nesse osso bem aqui, ó, nessa cartilagem. Não é um osso, uma cartilagem, né? Cricoide. Naquela parte de abertura e fechadura da epiglote, para que o alimento não vá parar no pulmão. E nem o ar que a gente respira vai parar no estômago. Senão a gente não vai conseguir respirar, certo? É bem interessante essa parte. Essa cartilagem ajuda bastante nessa relação entre sistema digestório e sistema respiratório. Olha aqui, gente. Essa parte aqui, ó, que fica atrás do nariz, é a parte que a gente chama de nasofaringe. Essa parte que fica na direção da boca mesmo, a gente chama de orofaringe, que é a parte oral, né? E essa parte aqui de baixo, laringofaringe, que é a relação aqui, ó, entre a laringe, que é esse canal aqui, essa parte aqui, que vai para o nosso sistema respiratório, que vai para o pulmão, tá? A laringe aqui. Ou essa aqui, que é o esôfago, que vai para o sistema digestório. Então, sem canal. O alimento não pode vir para cá, ó, e vir para o nosso pulmão, senão é capaz da pessoa ter uma parada respiratória ou cardiorrespiratória. O que acontece? Quando o alimento ele passa aqui na boca, essa epiglote ela é empurrada, ó. Ela é empurrada para cá, e aí ela impede que o alimento ele caia no sistema respiratório. Ele acaba vindo para cá. Quando a alimentação termina de parar, essa epiglote volta para o lugar dela. Então, o arquiteto da vida, parabéns, muito bem feito, muito bem pensado. Quais são os 3 estados da deglutição? Eu falei, gente, que o nosso sistema digestório ele tem uma relação também muito íntima com o sistema endócrino e o sistema nervoso central e periférico. Ou seja, parte da digestão a gente controla, parte da digestão acontece de forma intuitiva. Vamos ver quais são esses estágios. Primeiro, nós temos um estágio voluntário, que é o bolo alimentar, que vai para a parte oral da faringe. Ou seja, é aquilo que você pega. Eu estou com vontade de comer, voluntário. Estou com vontade de comer, eu vou lá, pego um alimento, mastigo, produzo o bolo alimentar e engulo. Isso aí é voluntário. Isso aí ninguém é obrigado a fazer. Claro que dá fome é praticamente obrigado, né? Mas a gente chama isso de voluntário. Você consegue controlar isso. Nós temos também o estágio da deglutição que a gente chama de estágio faríngeo, que é a passagem involuntária pela faringe para o esôfago. Ou seja, depois que está aqui dentro, eu não consigo mais controlar para onde que esse alimento vai. O próprio sistema, a partir da epiglote, lá daquele mecanismo da epiglote que eu mostrei no slide passado, dá para voltar o vídeo e ver direitinho, a partir daquele mecanismo é que esse alimento vai para o esôfago. Então, isso aqui já é involuntário, já não consigo mais controlar, mas dá certo. Sempre porque o nosso corpo ele foi pronto, programado, arquitetado para fazer isso. E também tem o estágio esofágico, que é a passagem involuntária pelo esôfago, do esôfago para o estômago. Tem uma parte lá, gente, entre o esôfago e o estômago que chama de hiato, que também é uma abertura parecida com a epiglote, para evitar que quando o paciente se deite, por exemplo, se ficasse aberto direto esse canal entre esôfago e estômago, quando o paciente deitasse, o suco gástrico subia. Isso ia causar azia nessa região. É o que acontece com o paciente que tem refluxo, por exemplo, certo? Quando acontece hérnia de hiato, vamos ver tudo isso em patologia, é fantástico. E você vai ver que é justamente ali onde acontece essa parte, esse estágio, que a gente chama de estágio esofágico da deglutição. Lembrando que a deglutição ela acontece só até o esôfago. Quando entra no estômago, a gente já chama isso de uma outra fase, não é mais deglutição.
chama de ingestão, se eu não me engano. O esôfago é só um tubo, gente. É basicamente isso, é só um cano. É responsável por levar o alimento até o estômago. Ele liga a faringe até o estômago, é localizado após a traqueia, tá? Então, a traqueia vem na frente, o esôfago atrás. É por isso que quando você engole, a epiglótica está bem aqui na ponta, ela fecha para que o alimento chegue no esôfago, que é a parte de trás da traqueia, certo? Muito bem pensado por quem criou o ser humano. Liga a faringe até o estômago, localizada após a traqueia. A porção cervical em contato com a traqueia, então há um contato direto. Ó. Traqueia aqui na frente, bem atrás, grudado com ela, o esôfago. Certo? É interessante que, às vezes, se tu toma água muito gelada, que vai para o teu estômago, passa pelo esôfago, você sente essa região da traqueia diminuir de temperatura. É bem interessante, tá morrendo de calor, chega até o ar tá quente, quando você bebe uma água gelada, essa parte bem aqui, ó, acaba funcionando como uma espécie de ocasionando um equilíbrio térmico ali entre o esôfago e a traqueia. Isso faz com que o nosso pulmão sinta também um frescor. Bem pensado também. A porção torácica passa por trás do brônquio esquerdo. Lembra do brônquio, né, gente? Se não lembra, a gente vai lembrar nas próximas aulas, vamos falar sobre o sistema respiratório. Olha aqui essa imagem de cima, bem interessante, vendo aqui essa parte azul aqui, ó, como é que funciona. Veias, artérias e vértebras aqui, ó, e o canal do tubo digestório. Tá, vamos falar sobre o estômago na próxima aula, senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. Na próxima aula eu vou tentar encerrar o sistema digestório e nos outros a gente vai ser mais específico, porque, gente, isso aqui é muito bom de estudar. Por mim, eu passaria 10 horas falando aqui sem nenhum tipo de problema, mas aí se o vídeo ficar muito grande, fica cansativo para vocês, e aí quando termina o vídeo você não lembra mais do começo. É por isso que a gente precisa fazer de forma fracionária. Para não ficar só no sábado, eu posso tentar fazer durante a semana um outro vídeo para que a gente complete a parte do estômago. Então, vamos combinar assim, não vou postar o vídeo só no sábado, hoje no caso domingo. Vou postar 2 vídeos por semana, pode ser? Para que vocês tenham, para que a gente tenha mais tempo. É como se fosse manhã e tarde no sábado, para a gente conseguir aprender o máximo possível. Gente, um abraço para todo mundo. Como eu já falei mais uma vez, é um prazer conhecê-los. A gente pretende conhecer vocês pessoalmente. E aquele abraço. Até a próxima aula. Lembrando, qualquer dúvida, podem tirar dúvida no próprio YouTube, no meu canal. Se inscrevam aí se puderem. E nos comentários vocês podem botar as dúvidas ou podem me chamar direto no WhatsApp e nós vamos estar à disposição, tá? Aquele abraço para todo mundo. Tchau, tchau, gente.